Se o exercício de ontem foi experimentar uma Série B, o exercício de hoje é o que não fazer para não cair para a Série B. Fala galera do YouTube, beleza? João gravando aqui para vocês um vídeo com um exercício bem complicado. A gente vai analisar as rodadas que faltam para os clubes que têm a chance de se manter na Série A e aqueles que já estão com a corda no pescoço. Vamos colocar aqui nessa brincadeira Fortaleza, Bahia, Vasco e Sport e vamos ver e analisar os confrontos dessas equipes. Com base nisso, a gente vai sonhar literalmente com o que o Bahia pode fazer ou não nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like, é muito importante. Eu estou muito grato com cada like, cada comentário que vocês têm deixado. E por favor, comente aqui embaixo o que vocês acham dessa sequência e as possibilidades de todos os times citados aqui, tá ok? Vamos começar. O Fortaleza, ele tem uma sequência incrivelmente complicada, só que não. O Fortaleza, ele tem o Galo fora de casa, o Coritiba em casa, o Vasco, que é confronto direto, em casa, o Palmeiras fora de casa, o Bahia em casa e o Fluminense fora de casa. Olhando a tabela do Fortaleza, ele tem Galo e Palmeiras, que são concorrentes ao título, querem alguma coisa, uma Libertadores ou coisa assim. Fluminense, que briga por um G8, mas está desidratando, não vem tão forte, até ganhou o Botafogo na última rodada, né? Tem o Curitiba, que está matematicamente rebaixado, mas está aprontando para cima de todo mundo, então é uma incógnita. Dois confrontos diretos, Vasco e Bahia. A vida do Fortaleza ela pode se definir nesses confrontos diretos com o Bahia e com o Vasco, respectivamente, ambos os jogos em casa. Então, Fortaleza, para ele se manter, o ideal para ele seria ganhar Curitiba, Vasco e Bahia em casa e arrancar pontos de Atlético, Palmeiras e Fluminense fora. É uma tabela até que tranquila para o Leão do Pici se manter na Série A. Eu não sei, eu acho que a bola que o Fortaleza está jogando não credencia a ter tantos pontos assim. Acho que ele perde ponto no meio do caminho, acho que ele dá uma desidratada no meio do caminho, mas tem grandes jogadores por lá e eles podem tentar fazer essa diferença. Então, o Leão do Pici tem grandes chances também de se manter na Série A. Vamos à tabela do Bahia. Essa tabela do Bahia, nossa senhora, Jesus amado. Você já me segue nas suas redes sociais? Nas minhas redes sociais? Com as suas redes sociais? Tá passando aqui embaixo as minhas redes sociais. Tem live pós-jogo, todo final de jogo, lá no meu Instagram, @JoãoBahia. Então vem comigo, é bacana. A gente começou a fazer live no YouTube também, aqui no YouTube, então se inscreve. Teve uma live muito bacana com o Vitor Torres, a gente prospectando e falando a respeito da carta de Belintani. Aqui, a sua voz tem vez. Então vem pra cá, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Vamos à tabela do Bahia? Vamos nessa. O Bahia, ele tem a seguinte sequência. Ele tem o Corinthians em casa, jogo atrasado, onde o Bahia vai ter que tirar a forra. Tem um confronto direto com o Vasco em São Januário, domingo, 4 da tarde. Volta para Salvador e tem 2 jogos em casa, Fluminense e Goiás. Depois tem 2 jogos fora, Atlético Mineiro e Fortaleza. E encerra sua participação contra o Santos em casa. A tabela do Bahia é uma incógnita. Por quê? Ele tem um Corinthians que vem de derrota para o Bragantino, vem desidratado. Ele achou que os corintianos acharam que poderiam chegar na Copa Libertadores, se conseguisse engrenar um triunfo contra o Bragantino, ia chegar numa condição melhor para poder brigar na parte de cima da tabela, mas o time de Bragança Paulista deu-lhe um pau no Corinthians e ele vem para Salvador lutando por qualquer coisa. Vem para cá para tentar tirar ponto do Bahia. É um jogo duro para ambos. E eu não acredito
em jogo fácil, mas acredito no fundo do meu coração no triunfo tricolor frente à equipe do Corinthians. Para mim o jogo do Vasco é favas contadas. Toda vez que o Bahia precisa decidir, e é decisão, e a palavra estampada decisão, o Bahia peida na farofa. Como o jogo do Vasco é uma decisão, ele vai peidar na farofa e o Cruz Maltino deve conseguir os 3 pontos. Um empate lá não é de todo ruim, mas vencendo o Corinthians na quinta e empatando com o Vasco, a gente dá uma respirada fora da zona. E recebe o Fluminense. Fluminense equipe difícil, Fluminense equipe complicada, que não tem grandes nomes, e depois da saída do seu treinador, ela deu uma decaída, mas tem mudado, tem alternado altos e baixos dentro da competição. Então o Flu do Rio é um grande adversário, é um adversário duríssimo para o esquadrão dentro de casa. E aí a gente tem nosso calcanhar de Aquiles, o time verde, o Goiás. O Goiás que entra nessa briga, 3 pontos do Bahia no atual momento da gravação desse vídeo. Mas o Goiás pode chegar querendo brigar pra caralho pra sair da zona. E pode ser um jogo de 6 pontos. E de novo, a palavra decisão faz com que o Bahia peide na farofa. Ou não. Esperamos que os caras que vão estar concentrados para poder jogar esse jogo entrem e vençam o Goiás, que tem Fernandão no seu comando de ataque junto com Rafael Moura. Esperando que Fernandão e Rafael Moura não aprontem para cima do Bahia. Aí a gente tem uma porrada certa, que é contra o Atlético Mineiro em Minas. De novo, eu venho com esse discurso de tomar uma porrada para o Atlético Mineiro fora de casa dessa vez. Primeiro turno, o Bahia jogou um fino da bola no segundo tempo do jogo do Atlético, virou um jogo que estava tomando 1-0 para 3-1 e surpreendeu a todos. Agora é o jogo de volta. É o jogo de volta no Horto, e o Bahia do jeito morto que vem jogando, bem capaz de tomar seus 3-0 e ficar quieto e ficar de boa. Penúltima rodada, Fortaleza fora de casa. Fortaleza é uma incógnita, porque o Bahia ele tende a se complicar com o Ceará e a se dar bem com Fortaleza. Geralmente é assim os jogos do Bahia. Ele vai lá contra o Ceará, toma um pau, e se bem que já bateu muito também, né? Mas ultimamente tem sido assim. Mas contra o Fortaleza ele tá lá, empata, tira um pontinho. Ano passado perdeu, se não me falha a memória, lá no Castelão. E o jogo é lá no Castelão de novo. Tomar cuidado com os jogadores do Fortaleza. Tomar cuidado com o jogo ofensivo, com a marcação alta e jogar o nosso jogo. Trocar com eles para tentar vencer o jogo lá. Se vencer o jogo do Fortaleza, há uma grande chance de se manter na Série A em 2021. Fecha com o Santos. A vida do Santos se define depois da final da Libertadores do final de semana. Por quê? Porque o Santos ele pode vir já de férias, ter ganho a Libertadores, tá de boa, tá suave, e pra gente ser a guerra e pra ele ser um amistoso de luxo, um treino de luxo. Então é rezar que eles ganhem a Libertadores, que eles figurem bem no jogo lá no Maracanã e que não representem risco para o Sport Clube Bahia. Vamos à tabela do Sport Recife. O Sport Recife, ele tem o Flamengo em casa, nos seus domínios. O Flamengo que disparou, tá aí querendo o título e vai jogar contra o Sport em Recife. É muito difícil jogar em Recife. Muito difícil. Todos os times sabem disso e o Flamengo não é exceção. O Sport tem o pior ataque do campeonato, mas pode surpreender o Flamengo em casa. Ele vai para o Rio jogar com o Botafogo, que é uma galinha morta. É 3 pontos para o Sport, facilmente. Aí ele recebe o Inter, né? Ele vai a Porto Alegre pegar o Inter, ele não recebe o Inter, ele vai a Porto Alegre pegar o Inter. Eu considero 3 pontos para o time colorado. Eu acho que o Inter tem muito mais time que o Sport, vai impor seu jogo e vai ganhar facilmente. E aí ele vai receber o Bragantino e o Atlético Mineiro. Esses 2 jogos ele pode arrancar 4 pontos facilmente, porque o Bragantino, mesmo o Bragantino surpreendendo fora de casa, como surpreendeu o Corinthians, pode também estar brigando por uma Libertadores, e aí vai ser duro para o Sport. O Atlético brigando por título vai ser mais duro ainda. E na última rodada vai pegar o Furacão, o Atlético Varanaense, lá na Arena da Baixada, e aí é difícil pro Sport, né? Pode surpreender? Pode, mas eu acho que o Sport ele entra num viés de queda iminente
4 derrotas seguidas nos últimos 4 jogos. O Vasco é o que tem a tabela mais encardida, porque o Vasco vai jogar com o Palmeiras, né, em jogo atrasado, fora de casa, no Allianz Parque. O Palmeiras remendado, bem verdade, mas ainda assim é um Palmeiras que vem forte. Pega o Bahia em casa, é o grande jogo do Vasco, né? Aí tem o clássico contra o Flamengo. O torcedor vascaíno deve se lamentar muito por ter esse clássico nesse momento do jogo, nesse momento do game. Para eles é muito complicado. O Flamengo vai vir muito forte. O Vasco vai ter que jogar 43 vezes mais bola para surpreender a equipe do Flamengo. E a gente quer que o Flamengo seja Flamengo nesse momento, ou apenas nesse momento, e ganhe os nossos adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Aí ele sai para visitar o Fortaleza, né, que eu já falei que é jogo duro. Recebe o Inter brigando pelo título em casa. Vai lá visitar o Corinthians. E aí ele sempre tem mais de 10 anos que não ganha o Corinthians lá. Então para eles o Corinthians é muito difícil. E encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro jogando contra o Goiás, que teoricamente junto com Botafogo e Curitiba são os bônus stage do rolê. Caras, a tabela tá aí. Eu peço que vocês interajam comigo aqui nos comentários. Caras e minas, interajam comigo aqui no comentário. Vejam o que vocês acham dessa tabela. A gente se vê na quinta, o pré-jogo de Bahia e Corinthians, esperando ver como é que os caras vão armar o time. O Bahia está concentrado desde o último treino da terça-feira, então ele está concentrado na cidade do Tricolor e vai ficar concentrado até o dia do jogo, esperando que isso dê certo. Esperando que o time jogue bola e que vença e que comece daí a arrancada rumo à permanência na Série A. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, compartilhe, comente, jogue nos grupos de WhatsApp, me siga nas redes sociais. Tamo junto e bora Bahia!